bem, agora que já sabemos tudo sobre eletricidade, dielétricos, condutores, isolantes, vamos começar a aplicar eles. Vamos criar conceito com esses materiais. E o primeiro conceito que nós vamos criar é na aula de hoje, que são os capacitores. Nós aprendemos cargas, aprendemos distribuição, voltagem e, obviamente, aprendemos uma coisa importante, que uma distribuição de carga, numa certa configuração, contém uma energia, que é a energia potencial elétrica, E isso é importante, porque se eu quiser acumular energia, eu tenho que acumular energia nessa distribuição de carga. E esse acúmulo de energia pode gerar correntes, pode fazer tudo isso depois. Então nós vamos ver um conceito muito importante, que é o conceito de capacitores. Bom, para generalizar um pouco o conceito de capacitor, nós vamos começar olhando um condutor. Vamos imaginar que temos um condutor aqui, volumétrico. Ele contém uma carga Q. Nós já aprendemos que um condutor, essa carga está distribuída na sua superfície. Não é distribuída de forma uniforme, porque depende da curvatura, também aprendemos a lei das pontas. Mas a sua superfície está a um potencial elétrico constante. Nós vimos também que um condutor tem a sua superfície como sendo uma equipotencial. Muito bem, então eu tenho aqui uma carga Q, essa carga gerou um potencial na superfície, e existe uma relação entre a carga, o potencial da superfície. Se eu botar mais carga, o potencial da superfície cresce. Se eu botar menos, diminui. Então existe uma constante de proporcionalidade entre o potencial que está na superfície e a carga. Se a carga for zero, o potencial da superfície é zero. Tá certo? E o conceito de potencial e tudo isso nós já aprendemos em aulas anteriores. Então eu tenho uma relação e esse coeficiente que aparece é o chamado coeficiente de potencial. Obviamente que o potencial que vai surgir na superfície de um condutor, dependendo da carga que você coloca, vai depender da geometria do condutor. Se for uma esfera, se for um elipsoide, se for uma agulha, se for uma panqueca, vai depender. Então esse coeficiente, já vou alertando vocês, que vai depender muito da geometria. Muito bem, aí eu posso inverter o processo. Eu posso dizer assim, bom, se eu colocasse esse condutor a um potencial, qual é a carga que ele seria capaz de acumular? Então a carga que ele seria capaz de acumular, basta inverter essa relação. É alfa, o coeficiente de potencial a menos 1, vezes o potencial aplicado. Esse alfa menos 1, eu vou chamar de C. Portanto, dado um condutor, uma configuração, ou uma configuração, não importa, a quantidade de carga que você está ali, que você é capaz de colocar ali, aplicando um determinado potencial, depende de um coeficiente, que nós chamamos de coeficiente de capacitância. Esse coeficiente vai te dar exatamente a capacidade do sistema em acumular cargas, em reter cargas, dependendo do potencial que você aplicou. Essa é a definição da capacitância, tá certo? E é o ponto essencial para os capacitores. Então, o coeficiente de capacitância, C, nada mais é do que ele multiplicado pela voltagem aplicada vai me dar a carga que esse sistema é capaz de conter. Muito bem. Com esse conceito de capacitância, que a gente chama, nós podemos agora configurar um elemento muito importante em eletricidade e em eletrônica, que é o capacitor. Então, muito bem. Como eu falei, uma forma de produzir um campo constante é duas placas metálicas paralelas uma à outra, onde eu coloco uma densidade de carga. Então, eu vou pegar isso, eu vou caracterizar um primeiro capacitor calculando a capacitância de um sistema de placas paralelas. Esse aqui é o chamado capacitor de placas paralelas. Muito bem, e é um dos mais comuns no estudo da eletricidade, mas tem outros, nós vamos ver outros já já. Então isso aqui tem uma área A, essa placa tem uma área A grande, tem uma distância D de separação entre eles e eu acumulei uma carga mais em cima e menos embaixo. Então a carga efetivamente acumulada no condutor é Q. E a diferença de potencial que aparece aqui, obviamente, é um ΔV
né? E o ΔV nada mais é do que o campo elétrico que existe aqui vezes D, tá certo? E se a gente usar a lei de Gauss, nós aprendemos muito a usar a lei de Gauss nesse sistema. Se eu imaginar uma superfície gaussiana que é um cilindro pegando as duas, a carga livre total dentro é zero. Portanto, eu provo que o campo fora do capacitor é zero. Se eu considerar uma área 2, sabendo já que o campo nessa parte é zero, eu calculo o campo no interior. E o campo no interior, eu também já calculei em aulas anteriores, dá exatamente 4π vezes a constante elétrica vezes a densidade de carga, que é a carga por unidade de área. Muito bem. E a diferença de potencial que tem, ela está relacionada com esse campo. Ela é a integral de linha do campo, só que ela é exatamente na direção de um dl. Portanto, o campo vezes o tamanho, ele é exatamente igual a 4πq vezes a carga dividido por AD. Porque isso aqui era o campo. Vezes D é a integral do campo indo do ponto da carga mais à carga menos. Então essa é a diferença de potencial entre essas duas placas. Essa é uma expressão que combina o potencial com a carga. Toda expressão que combina o potencial com a carga me permite calcular a capacitância do sistema. Aliás, isso é uma dica. Toda vez que você quer calcular a capacitância do sistema, você tem que achar a relação entre o potencial e a carga ali existente. A constante de proporcionalidade será exatamente o coeficiente de capacitância ou o valor do capacitor, a capacitância desse capacitor. Muito bem, então aqui ó, eu posso isolar o Q, não é? Eu posso pegar o Q e isolar, então eu pego o ΔV, multiplico por A, dividido por 4π, etc, etc, chego a essa expressão. Então a carga acumulada nesse sistema, mais e menos, né? Claro que o total é zero aqui, da maneira que a gente construiu. Mas a carga que está no condutor, dependendo da diferença de potencial, ela tem esse coeficiente de proporcionalidade. Esse coeficiente de proporcionalidade é a chamada capacitância desse capacitor. Isso aqui constitui um capacitor de placas paralelas, não é o único que tem, nós vamos ver outros exemplos, mas a capacitância desse capacitor é 1 sobre 4πk, K, que é a constante elétrica, vezes a área dividido pela distância entre as placas. Quando a área é muito grande, a capacitância é muito grande. Quando a distância entre as placas é muito pequena, a capacitância também é grande. Quando a distância é grande, a capacitância diminui. Semelhantemente, acontece quando a área diminui. Então, isso aqui é um capacitor. O capacitor é um cara importante, porque ele é capaz de acumular carga e gerar, proporcionalmente a isso, um potencial. Tá certo? Então, nós vamos aprender mais adiante os chamados circuitos elétricos, onde os capacitores serão elementos importantes aí, porque eles relacionam voltagem com carga, tá certo? Diferença de potencial com a carga presente através deste coeficiente aqui. E ele é uma forma de você botar carga e gerar uma diferença de potencial que você queira num de uma determinada parte do circuito. Deixa eu calcular alguns exemplos, né? Eu peguei e defini um capacitor de placas paralelas para vocês, mas eu queria calcular outros. Vou pegar um capacitor cilíndrico. Um capacitor cilíndrico é um cilindro condutor no interior e um tubo cilíndrico por fora. Exatamente dessa maneira. O condutor interior tem um raio R1 e o externo um raio R2. E, obviamente, vai ter uma carga mais Q no interior e uma carga menos Q no exterior. Exatamente criando linhas que saem do interior aqui, indo para o exterior. E tem uma relação entre a diferença de voltagem que eu apliquei aqui com a carga aqui acumulada. Isso caracteriza um capacitor cilíndrico. E nós temos que calcular a capacitância desse capacitor cilíndrico. Como que a gente faz isso? Bom, nós fazemos isso da seguinte maneira. Nós pegamos e aplicamos a lei de Gauss. A primeira lei de Gauss que eu vou pegar é um cilindro, uma coisa cilíndrica fora de tudo isso. Não há dúvida que o campo elétrico tem que ser radial aqui, né? Óbvio. Isso aqui vai infinito. Embora eu considerei um comprimento L, eu vou fazer as coisas por unidade de comprimento. Então, se eu pegar uma superfície cilíndrica fora desse cilindro,
eu só terei a integral do campo aplicando a lei de Gauss na superfície curva. E essa integral vai valer 2πr total vezes L vezes o campo. Como a carga total no interior é zero, então o campo fora do capacitor é zero também. Então eu já sei que fora desse capacitor, o campo tem uma o campo elétrico total é zero. Bom, e agora então eu tomo uma superfície cilíndrica entre os dois condutores. Tomando uma superfície cilíndrica entre os dois condutores, obviamente, é a mesma integral, só que agora eu obtenho um campo que depende do R. Em cada ponto indo do condutor 1 para o condutor 2, o campo elétrico é radial e vale 2K, constante elétrica, dividido por R, Q dividido por L. Porque eu peguei uma superfície gaussiana, que é um cilindro, de comprimento L. E a integral, então, é 2πr vezes E, é a integral de superfície do campo elétrico. Isso tem que ser proporcional à carga no seu interior, que é nada mais do que L vezes a densidade de carga. Não é isso? Mas o L, um dos L's vai cancelar, ficou só com a densidade linear de carga, como sendo a geradora do campo no interior. Se eu tenho o campo, eu posso calcular qual é a diferença de voltagem, a diferença de potencial desses dois condutores. Então é isso que nós vamos fazer, calcular a diferença de potencial, que é uma integral de linha indo do ponto R1 até o ponto R2. A integral de EdR, quando E é 2kq dividido por L dividido por R, 2kq dividido por L sai da integral, restando apenas dr sobre R. Aqui está faltando um L, desculpa, né? Ficou um L faltando. E a integral de dr sobre R é logaritmo de R2 sobre R1. Então a diferença de potencial aqui ficaria 2kq dividido por L, que faltou aqui na expressão, logaritmo de R2 sobre R1. Tá certo? Faltando o L aqui. E isso me dá a voltagem. Agora eu posso inverter essa relação, o L apareceu milagrosamente, e eu tenho que a carga acumulada aqui num comprimento L é proporcional à voltagem. E a constante de proporcionalidade vai com o inverso do logaritmo da razão dos raios. E esse aqui é, obviamente, o coeficiente de capacitância por unidade de comprimento. Agora eu já dividi por L aqui. Então essa é a capacitância do meu sistema por unidade de comprimento, tá certo? E isso é proporcional, né, ao inverso do logaritmo da razão dos raios maior e menor. Tudo isso aqui é positivo, claro, porque R2 tem que ser maior que R1, então o logaritmo é positivo, e aí vezes a constante, os 9, 10 a 9, tudo isso, isso te dá uma capacitância por unidade de comprimento. Isso aqui é o princípio do cabo coaxial. O cabo que se usa, que é cilíndrico, tem um condutor no interior e uma manta, né, ou uma rede metálica por fora, é o cabo coaxial que se usa em tudo. E ele é extremamente importante porque ele contém todo o campo, toda a carga, toda a oscilação de carga, tudo isso está contido dentro dele. Então ele evita, ele shielda, né, ele blinda qualquer efeito exterior. Então, quando você vai ter um cabo da televisão, um cabo da câmera, um cabo do computador, é interessante ter um cabo que seja dois condutores, um interior e um exterior. E ele tem também, por unidade de comprimento, uma capacitância. Além de uma resistência, vai ter uma capacitância aqui no caso. Então, isso aqui é um dado importante para os cabos coaxiais. É um exemplo importante, o capacitor cilíndrico. Eu posso também calcular um capacitor esférico. Imagino que eu tenho uma esfera metálica envolvido por uma casca esfera metálica de raio R2. Eu coloco uma carga Q na parte interna e uma carga menos Q na parte externa. Isso também gera um capacitor. Aliás, a Terra, o planeta Terra, é um grande capacitor dessa forma. Eu posso ter uma carga interna e uma carga na estratosfera, e isso aqui, na verdade, caracteriza um grande capacitor. Muito bem, eu agora posso calcular o campo é trivial de calcular pela lei de Gauss, mas todos vocês sabem que a carga Q menos na superfície esférica não vai contribuir para o campo,
só vai contribuir com o campo a quantidade de carga Q no interior, e o campo em qualquer ponto entre as duas esferas metálicas será KQ dividido por R2 na direção radial. Esse campo ele pode ser integrado de R1 a R2 agora, revelando como que é a dependência da diferença de potencial com a carga. Tá certo? Então eu calculo a diferença de potencial, obviamente que ela vai ser a integral de EQ sobre R2, KQ dividido por R2 dr apenas, isso dá 1 sobre R com o sinal invertido. Portanto, a relação entre a diferença de potencial e a carga tem esse coeficiente de proporcionalidade que depende da diferença dos inversos dos raios. Portanto, aqui está a expressão explícita, e esse aqui é o coeficiente de capacitância para um capacitor esférico. Existem muitas situações de capacitor esférico e você tem que calcular, dado uma diferença de potencial, qual é a carga total ali acumulada. E então você vai ter que usar a relação entre os raios de acordo com esse coeficiente que nós aprendemos a calcular, que é o coeficiente de capacitância para essa geometria, para essa distribuição de condutores sujeitos a uma diferença de potencial. A unidade de capacitância, obviamente, é coulomb por volts, que é, por definição, o Faraday. Faraday é coulombs por volts. E, normalmente, os capacitores apresentam coulombs por volts muito pequenininho. Então, para ter um Faraday, você precisa ter gigantescamente carga por unidade por volt. É um coulomb por volt. E se a gente vai ver a maioria das aplicações, isso não acontece. Normalmente nós temos 10 a menos 6 Faraday num capacitor de porte razoável, que é o microfaraday. Ou eu tenho 10 a menos 11, que é o picofaraday, e teria 10 a menos 9, que é o nanofaraday. Então, quando nós vamos introduzir nos circuitos elementos capazes de relacionar carga com voltagem, é comum usar não o Faraday apenas, mas os seus submúltiplos, né? Que são o microfaraday, o milifaraday, que é gigantesco, o microfaraday e o picofaraday. Né? 10 a menos 6, 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 11. 10 a menos 12, desculpa, do Faraday. Bom, deixa eu também calcular aqui uma coisa importante. Devido à presença de carga nessa configuração e o campo, cria-se ali uma energia, acumula-se uma energia. Aliás, na moda antiga, os capacitores eram chamados de acumuladores. Tá certo? Por quê? Porque eles acumulam carga, acumulam energia ali contida. Aí você pode liberar aquela energia gerando uma corrente, um campo, uma voltagem imensa que faz alguma coisa. Então nós queremos saber quanto de energia tem num capacitor. Isso vai ser importante para a gente. Quanto de energia tem num capacitor? Eu já falei desde o início. A gente botou uma voltagem ali e gerou uma carga. E teve que se colocar um trabalho para trazer essa carga até ali. Ela não veio de graça. E esse trabalho feito para trazer essa carga até ali é o quanto de energia ali está acumulada. Porque afinal nós vimos que a energia eletrostática, a energia elétrica, ela é conservadora. Ela vem, o trabalho feito, converte em energia potencial para ser utilizada. Então, se eu tenho uma configuração, apliquei uma voltagem V e o trabalho que eu preciso para colocar ali uma carga Q, que eu vou chamar de dQ, um elemento infinitesimal de carga, é dQ vezes o potencial. Nós já aprendemos isso lá, que o trabalho, que é a energia, era o produto da carga pelo potencial. Portanto, o trabalho necessário é dQ V, mas V pode ser escrito como a carga que está ali dividido pela capacitância, não é? Dado uma voltagem, ali vai ter uma carga e a carga é a capacitância vezes a voltagem. Portanto, a voltagem é a carga dividido pela capacitância. Certo? Não é? Porque a voltagem vezes a capacitância é a carga. Só isso. Então, colocamos aqui. Então, esse é o trabalho para criar ali. Se ali tiver uma carga Q, para eu adicionar uma carga dQ, esse é o trabalho que vai custar. E devido a isso, eu posso agora integrar tudo isso. Para ir de 0 a uma carga Q total, eu faço a integral. E a integral de Q dQ é meio de Q quadrado. Então, dado um capacitor,
eu coloquei ali uma carga Q, a energia ali contida é meio de Q quadrado dividido pelo coeficiente de capacitância. E eu posso escrever isso de outras formas, né? Normalmente a gente chama de U, a energia ali contida, meio de Q quadrado sobre C, pode ser convertido em meio de CV quadrado ou meio de QV. Então, eu tenho ali quanto de energia foi acumulada. E eu posso escrever isso de outras formas. Mas antes, eu vou pegar e calcular. Dado um capacitor de placas paralelas, eu posso querer calcular quanto de energia tem ali. Eu sei qual é a capacitância, a energia dado por isso, eu já tiro diretamente quanto de energia tem ali. 1 meio de 1 sobre 4π K, A sobre D quadrado, V quadrado D. Só que eu posso lembrar, não é, que a voltagem é o campo vezes a distância. Então, substituindo aqui, eu tenho uma expressão com o campo que está ali dentro. E lembrando que A vezes D, D aqui é a distância entre as placas, é o volume ali contido, esse aqui é o volume. Se eu dividir U pelo volume, eu tenho a densidade de energia contido naquele sistema, naquele capacitor, que é meio de 1 sobre 4π vezes a constante elétrica vezes o campo ao quadrado. É por isso que a gente costuma dizer que a energia contida numa região que tem campo elétrico vai com o campo ao quadrado, a densidade de energia elétrica ali contida. Esse é o cálculo para a energia, nós vamos usar depois a energia contida nos capacitores. Os capacitores são de várias formas, de várias naturezas, e eles podem ser associados. Temos duas formas de associar os capacitores, pondo um em seguida do outro. Se você botar um em seguida do outro, você pode ver que a carga tem que ser igual em todos, porque aqui, se você vir entre os dois aqui, isso aqui é um condutor isolado. Se a carga é igual de todos, as voltagens se somam, mas se lembre que a carga é a voltagem vezes a capacitância. Portanto, como a carga é igual e a voltagem se soma, então a capacitância global equivalente é a soma dos inversos das capacitâncias. Por outro lado, eu poderia ter uma configuração que a gente chama de capacitores em paralelo, e essa configuração de capacitores em paralelo tem a mesma voltagem. Portanto, a capacitância total tem a mesma voltagem, mas a carga é a soma. Se você somar todas as cargas, e a voltagem é igual, é como somar todas as capacitâncias. Por isso que a capacitância equivalente de uma associação de capacitores em paralelo é a soma dos capacitores. Normalmente, eu estou colocando isso porque nós acabamos de aprender capacitor, e olhando as cargas e as voltagens, você pode, tendo mais do que uma configuração, mais do que um capacitor no seu sistema, você pode calcular a capacitância equivalente, que é algo que é extremamente útil para se calcular qual é o efeito total daquela capacitância num circuito. Muito bem, então nessa aula nós aprendemos o conceito de capacitor, nós calculamos o coeficiente de capacitância, que é o que caracteriza um capacitor, em diferentes geometrias, tá certo? E aprendemos a unidade, calculamos quanto de energia está ali contido e demos uma pincelada muito rápida em como nós podemos associar essas distribuições de condutores para ter capacitâncias equivalentes, capacitâncias efetivas em sistemas envolvendo cargas elétricas e voltagem. Muito bem, com esses elementos nós temos já um grande estudo das propriedades e na próxima aula nós vamos continuar com outro tópico que usa todos esses conceitos para começar a montar um pouco as propriedades de sistemas de condutores e cargas com relação a movimento de carga, acúmulo de carga e assim por diante. Até a próxima aula.